Hoje a gente vai estudar os tipos de reações inorgânicas, só que a gente vai estudar só a parte de identificação. Então, os tipos de reações inorgânicas são reação de síntese ou adição, que é quando você tem várias substâncias e vai obter só uma. Por exemplo, aqui ó, tem uma substância que é o 3H2 gasoso mais N2. Então, tem uma, duas e vou obter somente uma substância que é o 2NH3 gasoso. Então, quando de duas eu obtenho somente uma, a gente diz que a reação é de síntese ou adição. Agora a gente vai ver ó, a reação de análise ou decomposição. É o inverso, quando eu tenho uma única substância e vou obter várias substâncias, como aqui, ó, como esse exemplo, que é 2NaN3 sólido, eu tenho uma substância e vou obter duas substâncias. Então, a reação é de análise ou decomposição. Na reação de simples troca ou deslocamento, sempre vai ter duas substâncias antes da seta, que é nos reagentes, e duas substâncias depois da seta. Só que essas substâncias sempre vai ter que aparecer uma substância simples antes da setinha e uma substância simples depois da seta. Então, eu tenho duas substâncias desse lado, só que uma é simples, tá vendo? E duas substâncias do outro lado e outra também substância simples. Ou seja, se aparecer uma substância simples, a gente diz que a reação é simples, troca ou deslocamento. Como é que eu sei que a substância é simples? É porque ela é formada por um único elemento químico. Por exemplo, aqui ó, só tem ferro, então a substância é simples. Aqui ó, só tem H2, tá vendo? Só tem o hidrogênio, então a substância é simples. Então aqui é simples, composta, composta, simples. Então, apareceu substância simples, então a reação é simples troca ou deslocamento. Já na reação de dupla troca, vai acontecer o quê? Só vai ter substâncias compostas. Pode ver que elas são formadas, ó, essa substância é formada por vários elementos químicos, aqui ó, vários elementos químicos, vários elementos químicos, vários elementos químicos. Então, são todas substâncias compostas. Então, a reação é de dupla troca. Também tem que observar ó, que sempre tem que vir duas substâncias do lado do reagente e duas substâncias do lado do produto. Vamos fazer aqui mais exemplos. Ó, nesse primeiro exemplo aqui, ó, tenho uma substância mais outra substância. Então, duas substâncias obtendo uma só. Então, a reação é de síntese ou adição. Nessa outra aqui, ó, já tenho duas de um lado, duas de outra. E pode observar que todas são compostas, tá vendo? Nenhuma é formada por um único elemento químico. Então, a reação é de dupla troca ou metástase. Na terceiro exemplo aqui, ó, já tem outro exemplo aqui, eu tenho uma substância obtendo duas. Então, a reação é de análise ou decomposição. Nesse outro exemplo, tá vendo que eu tenho duas substâncias do lado do reagente e duas substâncias do lado do produto. Então, só pode ser ou simples troca ou dupla troca. Aí, você vai ver, ó, aqui, ó, substância composta, 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 composta. Então, a reação é de dupla troca. Vamos fazer mais uma. Aqui, ó, duas substâncias do lado do reagente, duas substâncias do lado do produto. Então, só pode ser simples troca ou dupla troca. Como aqui, ó, só tem mais de um elemento químico, mais de um elemento químico, mais de um elemento químico, mais de um elemento químico. Então, todas são compostas. Então, a reação é de dupla troca. Nesse próximo exemplo aqui, tá vendo? Ó? Nesse exemplo, você vê, tem uma substância, outra substância. Então, são duas no reagente, duas no produto. Só que aqui, ó, você tá vendo que eu coloquei de amarelinho, que aqui é uma substância simples, porque é formada por um único elemento químico, que é o sódio. Do lado de cá também, ó, só tem, ó, um elemento químico, tá vendo aqui, ó, que é o H2, um tipo de elemento químico, então é uma substância simples. Apareceu substância simples, então a reação vai ser chamada de reação de simples troca ou deslocamento. Vamos fazer mais um. Nesse aqui eu tenho duas substâncias do lado do reagente e só uma do lado do produto. Então, quando de dois se tem só um, a reação é de síntese ou adição.
Agora essa outra aqui, novamente, é o mesmo caso, ó, tenho duas do reagente, duas do produto, só aqui, ó, apareceu substância simples, só um elemento químico. Do outro lado também, ó, outra substância simples, apareceu substância simples, a reação é de simples troca ou deslocamento.